Começa agora. Se liga na dica. Especialistas da CIL trazendo conhecimento até você. Tá começando mais um episódio do Se Liga na Dica. A CIL resolveu fazer o quê? Levar informação para você de um jeito diferente. Podcast Se Liga na Dica, você ouve aonde você quiser. Você tá ouvindo no carro, você tá ouvindo aonde? Você tá ouvindo deitado no sofá, você tá ouvindo malhando. Só que você pode ver também, tenho curiosidade de ver a cara do Nelson Volick. Figurão aqui, ó. A beleza estonteante do nosso querido Robson Jorge. Também você pode ver. Aqui no site tem o canal de vídeos, onde esse podcast tá bem descontraído, feito pra você, sempre com informação e imagem também. Nelson Volick, como vai? Tudo bom, Luiz? Tudo belezinha. E você, Robson? Tudo ótimo, Luiz. Legal, pessoal. O assunto desse episódio qual é? Cálculo de queda de tensão. Quem começa falando, manda ver. Vamos falar um pouquinho sobre a queda de tensão. Por que existe a queda de tensão numa instalação elétrica? Porque todo circuito, ele possui um pouco de queda de tensão. Mas na maioria das vezes, a queda de tensão ela é muito pequena, chega a ser desprezível. Mas num circuito muito longo, a queda de tensão é significativa e ela precisa ser calculada. Como que existe a queda de tensão? Todo cabo possui resistência elétrica. Pode ser um cabo fino, um cabo grosso, ele possui resistência elétrica. Quanto mais fino o cabo, maior o valor da resistência elétrica. Quanto mais grosso o cabo, ou seja, quanto maior a seção nominal do cabo, menor vai ser a resistência elétrica e maior vai ser a sua capacidade de condução de corrente. Mas para quem lembra de física, resistência elétrica em série, ela soma. Então, se nós temos 1 metro de cabo, é uma vez a resistência elétrica daquela seção nominal. E se tiver 500 metros, são 500 vezes aquele valor da resistência elétrica. E começa a ser significativo. Então, por exemplo, você faz um circuito elétrico de 100 metros. Você vai levar, por exemplo, 127 volts. Depois dos 100 metros, se você medir a tensão, você vai encontrar os 127 volts. Mas, a partir do momento que você coloca a carga lá na ponta, ou seja, vai ligar o aparelho elétrico, ele começa a consumir uma corrente elétrica e quando você vai medir a tensão, ela não vai ser 127 volts, ela vai ser menor, porque quando você coloca a carga, começa a gerar a queda de tensão. Luiz, temos alguma dúvida sobre queda de tensão? O Edson Joel, lá de Marília, interior de São Paulo. Nelson, quer saber como é calculada a queda de tensão? Robson, responde essa. Bacana, Edson. A CIL disponibiliza em seu site uma tabela para auxiliar você e todos os nossos consumidores a alcançar o valor da queda de tensão nos circuitos. É uma fórmula e uma tabela para cálculo simplificado. Nela você parte da seção nominal escolhida, a corrente de projeto e a distância do circuito. Na tabela você vai ter já antecipada pela CIL a queda de tensão tabelada. A partir dela e da seção nominal, corrente de projeto, você vai alcançar a porcentagem de queda de tensão desse circuito. E é importante saber a tensão do circuito. Sim, e aí, neste momento, você vai cruzar essa porcentagem calculada com o limite máximo estabelecido pela NBR 5410, que para circuitos terminais é de 4%. Sim, circuito terminal é o circuito que vai do quadro de distribuição até o ponto de alimentação do produto que você vai estar conectando à rede. E Robson, o limite máximo da queda de tensão em circuito terminal é 4%. E se na hora que for fazer o cálculo, o resultado for superior a 4%? Neste caso, você tem que optar por uma seção nominal superior e refazer o cálculo, até que o circuito se enquadre em 4%. Sim, ou quanto menor, a verdade é, quanto menor o valor de queda de tensão, melhor é para o circuito. Tá ok? Agora, só para complementar um detalhe, quanto maior a tensão, menor é a queda.
Se você tem a opção de levar um circuito, por exemplo, em 127 volts ou em 220 volts, quanto maior a tensão do circuito, menor a queda. Então, o melhor é usar a maior tensão, que aí você vai ter a menor queda. São dicas como essa que você vai ter sempre aqui no Se Liga na Dica. É só ficar ligado. Nelson Volick, suas considerações finais para esse episódio. Além desse canal, caso você tenha qualquer dúvida, você pode mandar um e-mail para nós, ligar para nós na CIL. Nós temos o canal do eletricista no site da CIL. E relembrando, nós temos também um app, um aplicativo, tanto para Android quanto para iOS. Lá tem muita informação técnica. É a CIL trazendo mais informações para você. Sempre tem um canal. Vai lá no site da CIL, sempre tem um lugar que você vai ter muita informação. Esse é o podcast Se Liga na Dica, que, lembrando, você pode ouvir aqui e pode ver o vídeo também. Você está ouvindo? Está ouvindo no carro, em casa? Está ouvindo malhando? Está ouvindo andando na rua? Você quer ver o vídeo? Quer conhecer os nossos especialistas? Está lá, está registrado bonitinho para você ver o podcast, não só ouvi-lo. Ver o podcast de uma forma diferente. Robson Jorge, as suas considerações finais para esse episódio. Bacana, obrigado por hoje, Nelson, Luiz, e até mais, pessoal. Precisando de ajuda para cálculo de queda de tensão? Entre em contato com a CIL. É isso aí, pessoal. Até o próximo episódio. Valeu! Você ouviu Se Liga na Dica. Até o próximo episódio.